Então vamos lá, abram suas confissões aí no capítulo 16. Hoje pretendo aqui encerrar, né? Paramos no quinto parágrafo, né? Tá ruim aqui, Rodrigão? Foi? Opa. É que deu um bug aí, deu um... Ou é você que tá mudando aí? É você? Ah, agora voltou. Acho que é pilha, hein? É pilha. Então está aí, quinto parágrafo, abre a sua confissão no quinto parágrafo, capítulo 16, e vamos até o sétimo, que é o último, né? Então, amados, estamos aqui falando sobre boas obras, né? Quem poderia me falar aí, segundo a confissão, o que define uma boa obra? Como eu posso classificá-la como boa? Aquela que é gerada pela fé em Cristo. Peraí, vamos devagar. Né? Aquela que é gerada pela fé em Cristo, né? Segundo o quê? Mas por que boa? O que define algo bom? Você olha assim, não, isso é bom. Qual é o critério para estabelecer a bondade, né? Ou a qualidade boa nas boas obras? Palavra de Deus, tá? Então é a palavra que vai definir. Ah, eu queria fazer boas obras, pastor. Obedeça a palavra. Boas obras, tá? Então, esse é o caminho para as boas obras. Agora, os ímpios. Como é que eles ficam? Uma pessoa, por exemplo, que vende tudo que tem, doa aos pobres, porém não tem fé em Cristo. Você vai definir isso como uma boa obra? Sim ou não? Não. Porque, como a Fabiane disse, para ser boa, tem que ser motivada pela fé em Cristo, dentro das Escrituras. Tá? Esses são os conceitos chaves para as boas obras. Boas obras merecem perdão de pecados? Ou angariam o perdão de pecados? Merecem alguma coisa? Não. Tá? Então, os irmãos estão afiados. Quinto parágrafo. Boas obras não nos tornam merecedores. Então vamos falar ainda mais sobre isso. Diz o texto do parágrafo, que você pode acompanhar aí. Pelas nossas melhores obras não podemos merecer, da mão de Deus, o perdão de nossos pecados ou a vida eterna. Visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. Tá? Então, vai definir aqui o quinto parágrafo, justamente cravar que boas obras não merecem salvação, não merecem nem perdão para os pecados. Não é para isso que elas foram feitas. Tá bom? Tem aqui um teor de apologética das doutrinas ortodoxas cristãs contra o ensino católico romano? Sim. Tem sim uma defesa aqui da nossa fé. Tá? Por quê? Quem lembra aí o catolicismo romano? O que eles pregam, irmãos, contra as boas obras? Alguém lembra? Você ajunta e você pode ajudar para a salvação de outras pessoas. Tesouro do mérito, né? E superrogação. Tá? Então eles acreditam também na intercessão dos santos justamente pelo tesouro dos méritos. Eles creem que a Virgem Maria, que São Paulo, São Pedro, eles podem interceder pelas pessoas. Por quê? Porque eles fizeram obras de superrogação, além daquelas que eles querem exigir a eles. Então eles fizeram algo a mais. Aí você pode ir lá e rogar, né, a São Pedro para ele te salvar, te ajudar na sua salvação. Também tem a questão da penitência, né, pastor? Tem a penitência também. Você vai lá, confessa. Quem já foi aí num confessionário da Igreja Católica? Vocês lembram o que o padre falou para você depois que você confessou? O que ele falou para você?
Né? Então você acumula umas obras para poder suplantar, né, aquilo que você fez de errado. Tá? Então é justamente o contrário o que a nossa confissão está dizendo. Nenhuma obra pode merecer perdão. Nada. Tá? E isso invalida a cruz de Cristo. Vamos aqui abordar? Obras não são meritórias. Nossos melhores trabalhos são trapos imundos. Isaías diz isso. Tá? Isaías 64. E quando estivermos na eternidade, realmente veremos o quanto nossas melhores obras ficaram aquém da glória e o padrão de Deus. A segunda razão é por causa da distância infinita que há entre nós e Deus. Aqui está a clássica distinção Criador-criatura. Somos incapazes de merecer algo ou obter perdão, nem satisfazer a dívida de nossos pecados anteriores. Mesmo que façamos tudo o que pudermos, ou mesmo tudo o que Deus ordena, estaremos apenas cumprindo o nosso dever. Deus não prometeu nos conceder perdão se fizermos o nosso melhor, ou se obedecermos às suas ordens. Depois de fazermos tudo o que somos comandados, ainda somos servos inúteis, ou seja, não merecemos as recompensas de Deus. A bondade de nossas obras prossegue de seu espírito, e qualquer fraqueza e imperfeição que estejam lá em nossas obras, elas vêm de onde? De nós. Nossas obras sempre estarão contaminadas e misturadas, mas não são como as obras dos homens não regenerados que não possuem fé. Por que isso aqui é importante, amado? Porque alguém pode levantar uma objeção e falar, mas pastor, a boa obra ela vem da fé. A fé não é nossa, a fé vem de Deus, isso é bom, justo e santo, tá? A fé. E ainda mais, a confissão diz que as boas obras são motivadas, movidas, a nossa capacitação para as boas obras vem do Espírito Santo. Como que isso não vai ser bom? Ela é bom até Ele nos capacitar, porque ao momento que passa pelas nossas mãos, essas boas obras, elas são contaminadas. Então ela se origina em algo puro, que é o Espírito Santo, porém na execução das boas obras, nós cremos, correto, irmãos, na depravação total do homem. Vocês estudaram isso já lá no capítulo sobre a queda. E o que significa a depravação total do homem? Que o homem, na sua totalidade, ele foi contaminado pelo pecado. Então você pensou em boa obra, seu pensamento pode ser gerado pelo Espírito Santo, mas o seu pensamento é 100% puro. Então ali já houve mistura. Ali já houve contaminação dessas boas obras, tá? Então, por esse fato, por haver uma distância grotesca, gigantesca entre o Criador e a criatura, Deus não vai aceitar nada de nossas mãos. Tanto que foi necessário alguém andar em perfeição de vida. Deus só aceitou o sacrifício de Cristo porque ele andou em perfeição. Ele atendeu todas as exigências de Deus. Coisa que eu e você não conseguem. Tá? Então essa é a questão das nossas boas obras. Lucas 17:10, que eu já passei esse texto para os irmãos. Né? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quem que fala isso? O próprio Cristo. Tá? Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aí alguns podem também levantar uma objeção, está falando com o Vitor isso. Mas aqui está falando dos judeus. Né? Na prática da lei lá, os judeus. Para nós isso não tem aplicação. Mas qual que era o conceito do judeu? O conceito religioso do judeu. Vou obedecer para ser salvo. Vou fazer para ser salvo. Quantas religiões você conhece com esse conceito? O conceito é o mesmo, irmão. Só que um é o judaísmo, o outro é judaizante, o outro é o catolicismo romano, e assim vai só mudando a vestimenta. Mas o conceito permanece o mesmo. E Paulo é enfático, ninguém será justificado pela prática de nada. De nada. Não é por obedecer que somos salvos. Nós somos salvos pela obediência de um só, de Cristo. Por quê? Porque a obediência dele foi perfeita. A nossa não é perfeita. Tá? Tiago ainda fala, né?
Se você tropeçar em um mandamento, tropeçou em todos. Acabou. Boas obras não atingem o perdão. Mesmo quando feitas pelo Espírito Santo, elas passam por nossas mãos e, portanto, são contaminadas e misturadas com o pecado e perdem sua perfeição. Mesmo nossos melhores trabalhos não ganham salvação, nem merecem perdão para nós, mas eles mostram o fato de que teremos a salvação e não que alcançaremos a salvação através de obras. O que ele está querendo dizer aqui? Que as boas obras é característica de um povo salvo já. De um povo já inserido no pacto da graça. Então, quem é salvo, vai ser gerado boas obras nele. Não significa que ele está fazendo aquilo para ser salvo, porque ele já é salvo. Entende? Obviamente, isso é diretamente contra o ensino da Igreja Católica Romana, que ensina que as obras desempenham um papel significativo em nossa salvação e perdão. E por incrível que pareça, acredite nisso, irmãos, muitos presbiterianos, muitos reformados, estão voltando para o catolicismo romano. Tá? Eu já falei isso aqui uma vez e enfatizo isso, né, Felipe? Muitos católicos romanos, muitos presbiterianos, muitos reformados estão voltando para o catolicismo romano. Tá? Então, cuidado. Por que eles voltam? Porque eles vão ler patrística. A patrística são os pais da igreja, ou seja, é os discípulos dos apóstolos. E eles escrevem algumas aberrações bíblicas. Correto? Já leu? Já leu. Se você ler patrística, você vai ver que eles acreditam que a ceia salva, que o batismo salva, mesmo sendo discípulos dos apóstolos. O que o irmão precisa entender, para não cair nesses erros, que a tradição, ela não pode falar mais alto do que a própria palavra, irmão. Não é porque eles estavam mais próximos dos apóstolos, é que ali contém o suprassumo do ensino. Muitas coisas sim, mas não todas. Tá? Então a igreja ela foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos, ao longo da história. Os concílios que as igrejas fizeram, combatendo as heresias, foi alterando a teologia, ela foi ganhando corpo, ela foi ganhando embasamento bíblico. Então, cuidado em ser reformado. Que você vai olhar para trás e falar, aqui está a verdade. Lá atrás, cuidado com esse pensamento. Porque a igreja ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Tá? Então, qual vai ser o crivo para que a tradição não te domine? A palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra. Tá bom? O pedobatismo, por exemplo, a grande argumentação deles é justamente essa, a tradição dos pais da igreja. Tá? É o grande triunfo deles. Tá? Mas nós cremos no que diz a palavra de Deus. Tá bom? Quando em Romanos 3, Paulo especifica que não podemos ser salvos por obras da lei, ele parece ter em vista principalmente atividades religiosas. Mas ainda que ele tenha em vista especialmente as obras judaicas, como eu disse, ele está apenas nos dando um exemplo proeminente de um princípio geral. E qual o princípio geral? As boas obras, coisas que fazemos, religiosas ou não são suficientes para agradar a Deus. Tá bom? Então, não praticar obras da lei é esse princípio religioso que ele tem em mente e que ele quer nos passar. Tá? Romanos 3,20 está ali. Ó. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Tá? Então, amados, nós temos que entender também qual que é o princípio da lei. Por que a antiga aliança foi administrada de uma forma e o autor de Hebreus vai dizer que aquilo é ineficaz, que aquilo ali não traz perfeição para o indivíduo? Porque a lei é justamente para despertar em nós o pecado e não salvação. Então, como que eu posso transformar algo que é para despertar o pecado em mim em algo que me salva? Entendem? É contraditório. O pecado, amados, a lei está para a nossa carne, para o nosso pecado. A lei vai trazer o padrão moral de Deus e vai nos confrontar. E vai nos colocar contra a parede. Como que isso vai me salvar? Pelo contrário, eu preciso de algo que me tire dessa culpa. Eu preciso de algo que me justifique. E
E a lei não tem esse poder. Aí vem a graça. Aí vem Cristo Jesus. Tá? Então, é justamente isso que ele está falando. Falar que você, pela obediência da lei, você pode ser salvo, você está invalidando a cruz de Cristo. Filipenses 3,9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé e não na lei. Aqui, você vê aqui, ó, a diferença entre os dois pactos. Tá? Um é com base na fé, arrependimento em Cristo. A antiga aliança, baseada na lei, baseada no pacto de obras. Tá bom? Obras não salvam, nunca podemos nos gloriar diante de Deus acerca de nossas obras. Nós nunca poderíamos alegar que a salvação não é um dom de Deus, mas mérito nosso. A nossa sorte é que Deus imputa justiça independentemente de nossas obras, como Paulo declara em Romanos 4, verso 2, 4 e 6. O mesmo ponto ele desenvolve em outras das suas epístolas. Como Paulo explicou aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem pode se gloriar diante de Deus, irmãos? É um absurdo falar, você precisa fazer isso para ser salvo. Você precisa abrir seu coração. Será que o homem tem condição de abrir seu coração? Claro que não. Aparentemente, alguns de fato pensavam que a salvação pudesse ser graciosa, mas que um pouquinho podia vir deles mesmos, semi-pelagianismo. Tá? Paulo descarta essa possibilidade. A salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Tá? Efésios 2. Nunca houve um tempo em que não se duvidou dessa verdade ou em um outro canto da igreja. A real insuficiência de nossas melhores obras precisa ser reafirmada tão claramente hoje quanto foi no século XVII, ou no V, ou no I. Você acha que tem importância de enfatizar isso hoje, nos dias atuais? Quantas denominações nós conhecemos que pregam nos seus púlpitos que a pessoa consegue adquirir a salvação, alcançar a salvação? Quantas pessoas? Quantas igrejas? Tá? Então isso é algo que tem que ficar muito bem gravado aqui para nós. Tá bom? O homem não consegue se salvar. Você precisa entender isso. O homem não consegue se salvar. É mediante a fé. E isso é dom de Deus. Não vem de nós. Por quê? Para que não chegue você lá no céu e fale: eu consegui. Eu cheguei aqui. A minha fé. As minhas obras. Você não vai poder fazer isso. É o que eu digo. Todos no céu. Se você perguntar por que você está aqui, apontarão para Cristo. Todos. Lá. O Senhor da glória. Romanos 4, 2 a 4 fala: de fato Abraão foi justificado pelas obras. Se de fato, perdão, tem uma partícula, uma palavra, né? Faz toda a diferença, né? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Paulo vai dizer. Mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Pergunta. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Aí você lembrou lá de Lucas 17? Mas como? Dívida. Servos inúteis. Fizeram mais que sua obrigação. Não como favor, mas como dívida. Então toda a sua gratidão pela salvação, tudo que você faz para Deus, não passa da sua obrigação, é dívida. É dívida sua. Tá? E não favor. Ah, estou trabalhando para Deus, olha aqui o que eu estou fazendo. Ainda nas suas orações, joga na cara de Deus, né? Pô, Deus, por que está tão assim? Puxa vida, Deus. Olha o que eu estou fazendo para o Senhor. Tenho ido para a igreja assiduamente, tenho tocado lá, tenho servido, ajudado o pastor, tenho pregado, e o Senhor vai permitir que isso aconteça na minha vida? Joga as obras imundas na cara de Deus. Que audácia! É uma diferença absurda de quem Deus é para quem nós somos, irmãos. Fazer isso é uma blasfêmia. Tá? É uma blasfêmia. Grande desproporção de nossas obras, por causa disso. Ó. Por causa disso aqui. Ó.
O fato é que há uma enorme desproporção entre nossas melhores obras e a menorzinha das glórias de Deus, se é que tem alguma menor, né? Como podemos encarar com seriedade os nossos brilhantes atos de piedade, mesmo nossos mais sérios sacrifícios por Cristo, diante do esplendor da glória que há de vir? A verdade é, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Fundamentalmente, a razão pela qual há uma distância tão grande entre nossas obras e as de Deus, e entre a nossa piedade e a nossa recompensa, é porque há um abismo de diferença entre nós e Deus. Esse fato é um ponto de referência extremamente importante. Em Deus habita toda a bondade, mas o mesmo não se pode dizer de nós. Separados dele, nada temos de bom. Toda a bondade de Deus é proveitosa para nós, mas o que nós podemos acrescentar a Deus? Essa é a questão levantada mais de uma vez no livro de Jó, e a resposta é óbvia. Olha lá, pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Tem gente que acha que acrescenta alguma coisa em Deus. Tem gente que pensa que Deus está lá ocioso, precisando de atenção, precisando da sua oração, precisando... Não. Deus é autossuficiente. Ele é a fonte de todas as coisas. Se você ainda não conhece Deus, venha nas pregações da manhã conhecer Gênesis, o Deus da criação, que você vai ver o tamanho desse Deus. Jó 35, já indo para o final. Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens. Seus semelhantes é sua justiça aos filhos dos homens. Então, amados, impiedade ou justiça só vai servir para quem? Para nós. Se o Felipe fizer boas obras, eu vou ser beneficiado, você vai ser beneficiado. Se ele começar a ser um homem ímpio, com impiedade, ele vai prejudicar quem? Deus? Os homens ao seu redor. A sua esposa, seu filho. E Deus? Deus permanece o mesmo, irmão. Deus permanece pleno. Somos servos inúteis, entenda isso. A partir do exemplo de Lucas 17, verso 10, aprendemos o fato óbvio de que o propósito e trabalho de servos ou escravos é servir-se aos mestres. O que o Senhor Jesus faz é aplicar essa relação mestre-escravo aos seus discípulos. Ele aplica esta relação mestre-escravo na questão da obediência a todos os crentes. Quando obedecemos a Deus, não devemos pensar que fizemos um favor a Deus, mas só fizemos o que era o nosso dever. Eclesiastes, Salomão vai dizer, no capítulo 12, verso 13, diz: a conclusão é esta, a conclusão de toda a vida. Salomão teve tudo: mulheres, riqueza, construções, plantas, animais, tudo que você imaginar, ele teve. E ele chega à conclusão, no final. A conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Dever. Esse é o dever do homem. Eu sempre digo isso: você, por ser criatura, estar habitando no local onde Deus fez, você já deve a Ele submissão. Você já deve a Ele obediência, por ser criatura. É nosso dever obedecer a Deus, e quando fizermos tudo o que Deus ordenou, devemos pensar em nós mesmos como escravos indignos. Somos indignos de qualquer elogio, porque fizemos apenas o que era nosso dever. Somos indignos porque Deus não nos deve nada e não precisa de nós para realizar seus propósitos. Estamos felizes e gratos por Deus nos usar como instrumentos em sua poderosa mão para fazer a sua vontade. É um privilégio. Deus não precisa de mim, mas é um privilégio estar envolvido na sua obra. É um privilégio para mim. Agora, imagine eu pegar esse privilégio e colocar contra Ele. Ele me inseriu na sua própria obra. Aí eu pego o que eu estou servindo a Ele e falo: mas é o que eu estou fazendo para o Senhor. É a mesma coisa, eu pego o João, pode ficar na minha casa, mora na minha casa aí, 1 ano. Aí ele começa a fazer faxina na minha casa e fala: olha o que eu estou fazendo aqui para você, ó. Mas a casa é minha, é mais do que sua obrigação limpar a casa, né? Você está morando aí, lava a louça, limpa o banheiro. Normal. Seu dever.
Estão entendendo? Nós estamos na casa de Deus, estamos no local onde Deus nos deu. E ser envolvido em tudo isso, amados, não é nada de meritocracia. Esquece meritocracia aqui. Não existe meritocracia com Deus. Tá bom? Boas obras procedem do Espírito, como diz o 5º parágrafo. As nossas melhores obras não nos tornam merecedores de aprovação de Deus, porque elas nunca serão boas o bastante para Deus. Além disso, o que é bom em nossas boas obras, na verdade é devido a quem? Se ela é boa é porque ela veio da onde? Do Espírito Santo. Porque quem aplica esses princípios aqui em nós? O Espírito. Tá? Repetidamente as Escrituras associam o mais intimamente a obra graciosa do Espírito com os nossos próprios esforços. Há na sua vida amor, alegria, paz ou longanimidade? Você está vendo benignidade, bondade e fidelidade em seu colega de quarto ou em seu cônjuge? Você já percebeu alguma mansidão e domínio próprio em seus amigos ou filhos cristãos? Se sim, nós instintivamente sabemos quem está operando. Já pensou? Benignidade e bondade, você começar a ser uma pessoa alegre, um cristão, estou falando. E falar, não, isso aqui vem de mim mesmo. É eu que estou dizendo, miserável. Que audácia é essa, né? Se sim, nós instintivamente sabemos quem está operando isso em nós. Esse é o fruto do Espírito. E é preciso dar a ele o crédito. Gálatas 5, 22 a 23. Essa é a verdadeira avaliação do nosso comportamento. O bem em nós procede do Espírito Santo. Tá? E claro que elas não vão suportar o julgamento de Deus justamente pela diferença que há entre a glória de Deus, a santidade de Deus e as nossas melhores das melhores obras. Né? O que vem apenas de nós pode ser bom somente no sentido mais vulgar do termo. Tá, irmãos? É útil aceitar esse sentido geral da bondade. Seria difícil agradecer, louvar e encorajar uns aos outros sem ele. Ainda assim, temos de nos lembrar, especialmente quando examinamos a nós mesmos, que as nossas melhores obras ainda são impuras, porque elas estão misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, e porque possuem intenções confusas. As nossas obras podem passar na inspeção de um amigo bondoso, ou se já somos cristãos, de um pai benevolente no céu, como veremos na outra parte. Mas elas nunca poderiam suportar a severidade do juízo de Deus. Quanto mais nos ganhar a salvação, se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá? Tá? Então aqui já foi abordado também. 6º parágrafo, irmãos, caminhando para o final, vai dizer o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. No 5º, alguma dúvida? Entenderam, irmãos? Cabe merecimento, então, nas suas boas obras? Existe diferença entre as suas obras e a glória de Deus? Entenderam por que não podem ser aceitas? 6º parágrafo. Todavia, desde que os crentes, como pessoas, são aceitos por meio de Cristo, as suas obras também são aceitas nele. Não como se fossem nesta vida totalmente inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Antes, significa que ele, olhando para eles em seu Filho, se agrada de aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições. A questão é, falando tudo isso do 5º parágrafo, Deus ainda aceita as nossas boas obras? Sim. Como? Em Cristo. Deus, em sua infinita graça, Ele olha para você, crente, e enxerga o seu filho. Você deveria morrer em gratidão devido a isso. Porque se Ele olhasse para você, certamente, você não subsistiria, não conseguiria suportar. Tá? Mas em Cristo está a nossa esperança. Tá? E é isso que vai falar o 6º parágrafo. Somente nele as boas obras. Como a obediência pode chegar a ser aceita quando nossas boas obras são tão más? Essa é uma questão que este capítulo levanta e que esses 2 parágrafos buscam responder com respeito ao crente não regenerado. No caso, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. O último parágrafo vai falar dos ímpios. Tá? Para o cristão, e dizemos isso com uma mistura de alegria e admiração. A resposta é que nossas boas obras são aceitáveis por meio do nosso mediador. Nós constantemente relembramos que Deus nos aceita
no amado. Efésios 1, verso 6. Mas ele também aceita o bem que buscamos fazer. 1 Pedro 2,5. Aceita nele, em Cristo. O Pai recebe nossas obras porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Então Cristo é quem pega a sua boa obra, joga o seu sangue, dá uma lustrada, tira a imperfeição e apresenta para Deus. Agora, sem Cristo, como é que você vai ser salvo? Você não consegue nem ter boas obras. Tá? Isso já está claramente prefigurado no Antigo Testamento. Naquele tempo anterior a Cristo, quando um israelita vinha a Deus com uma oferta em mãos, ela nunca era perfeita. Isso era tão óbvio que o sumo sacerdote tinha que simbolicamente levar a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrassem em todas as ofertas de suas coisas santas. Então você pode ver isso em Êxodo 28, 38, também em Gênesis 4, verso 4. Tá? Tinha que passar pela mão do sacerdote todos os sacrifícios. O que ele fazia? Ele orava a Deus para que aquilo fosse aceitável. Tá? Isso era uma pré-figuração no Antigo Testamento sobre o nosso grande sumo sacerdote, Cristo Jesus. Tá? As boas obras aceitas em Cristo, novamente podemos ver que as obras são aceitas não porque os crentes nesta vida são inculpáveis e irrepreensíveis. Porque acho que alguns pensam, né? Não, eu creio em Cristo. Eu sou inculpável. Eu sou irrepreensível a partir de agora. Santificação? Que precisa de santificação o quê? Eu já creio em Cristo. Aí ele acha que pronto, aí ele vira o bam, bam, bam. Não, amados, nossa confissão diz que não. Amados, aos olhos de Deus, entretanto, a questão é que apesar de nossas melhores obras terem muitas manchas, Deus olha essas obras em seu Filho. Deus pode, e de fato, opera em nós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Hebreus 13, verso 20 e 21. Nosso Pai nos compreende, Ele sabe nossas limitações como humanos e pecadores, e no fim Ele julga nossas ofertas com base naquilo que podemos fazer e não naquilo que não podemos fazer. Por causa de Jesus, Ele se agrada em aceitar e recompensar o que é sincero. Nossas obras não possuem mérito que mereça misericórdia, nem recebem qualquer mérito da parte de Deus. Contudo, ao nos aceitar em Cristo, nosso Pai aceita tudo o que somos e fazemos nele. Amados, não existe... Nós reclamamos, estamos certos em reclamar na questão do pecado, né? E pensar, puxa, é tão angustiante viver com esse corpo, viver com esses pecados que eu tenho. Mas sabe onde reside a glória de Deus? É justamente no cristão penitente, no cristão que vive buscando agradar a Deus mesmo no meio das imperfeições. Em Cristo, ele olha para essas pessoas e fala, está ali alguém que está lutando pelo meu nome. Está lutando, está, mesmo que seja se rastejando, mas ele está ali, com a esperança fixa em Cristo e lutando contra si mesmo. Você acha que isso glorifica a Deus? Qual que é a diferença do ímpio? Quer agradar a Deus, eu vou dar abraço ao pecado. E vai, se deleita. E rola na lama. E fala, não, você está sujo, hein? Ele, não, que sujo, estou limpo. Eu gosto desse cheiro de lama. Agora o cristão cai na lama, de novo. E se limpa, e ora, e toma um banho, e vai de novo, depois cai de novo, e aí vai indo, e às vezes não tem força, toma aquele banho bem mal banhado, mas consegue prosseguir graças a quem? A esperança que ele tem no amado, em Cristo Jesus. Como o autor de Hebreus diz, ele é a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma, irmãos. Então, isso deveria nos trazer alegria. 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, olha lá, aceitáveis a Deus. Deus aceita então nossos sacrifícios.
Mas olha como ele complementa, né? Como a Bíblia é perfeita, né? Por meio de Jesus Cristo. Tira isso aqui. Hebreus 13, 21. Aperfeiçoem todo o bem para fazerem a vontade dele. E operem em nós o que lhe é agradável. Olha só que interessante. Mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Jó 9, 20. Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria se eu fosse íntegro. Ela me declararia culpado. Eu coloquei esse texto aqui justamente para ver qual que é o sentimento de um crente. Mesmo se eu fosse íntegro, olha só. Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Quem está de pé diante de Deus, né? Deus recompensa as boas obras? Sim. A graça infinita de Deus, de que aceita nossas boas obras, e não só as aceita, mas até as recompensa. Tudo por causa do seu amado Filho e o que ele fez na cruz. Deus olha para nós enquanto ele olha para Jesus, porque ele imputou a justiça perfeita de Jesus em nós. As boas obras dos regenerados só podem ser consideradas úteis em comparação com a glória de Deus. Perdão, inúteis em comparação com a glória de Deus. Mas não devemos descartá-las por completo. Porque mesmo sendo algo que passa pelas nossas mãos e acaba sendo contaminado, Cristo tem o poder de purificá-las e apresentá-las a Deus. Por quê? Porque temos um grande sumo sacerdote. Tá? Glórias a Deus, louvado seja Cristo em nossas vidas, irmãos. É Deus, em última análise, quem nos move para realizar obras agradáveis à sua vista, por sua graça soberana. Mas também é Deus quem nos recompensa por nossas obras. A graça de Deus em Jesus é insondável, é inexplicável. Embora até nossos melhores trabalhos sejam misturados com o pecado e, portanto, não sejam perfeitos, mas agrada a Deus olhar para nossas obras através da obra de Jesus Cristo. Limpá-las em seu sangue, aceitá-las e recompensá-las pela graça. Ele não só aceita, não vou mostrar aqui, mas ele recompensa em Cristo. Tá? Por que a Bíblia diz, né? Fui jovem, né? Hoje sou velho, mas nunca vi o filho de um justo mendigar o pão. Recompensa ou não recompensa? Recompensa, irmão. Recompensa. Tá? Se alguém constrói sobre esse alicerce, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios. Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo aqui relata para nós que o fundamento é o mesmo para todas as pessoas. Os crentes. Ele está falando para crentes. O fundamento é Cristo. Agora, o que você constrói em cima deste fundamento, você concorda comigo que cada um constrói de um jeito? Cada um tem um empenho para com Cristo, cada um tem uma vontade para com Cristo, falando entre os crentes. Então aí você tem que olhar para esse texto e pensar, eu estou construindo este edifício com qual tipo de material? Com qual qualidade? Alguns realmente constroem com palha, com feno, com madeira. Agora tem pessoas que buscam e têm obras fundamentadas nas Escrituras, que são comparadas a joias, ouro. Mas esteja certo de que a obra de todos nós, porque seremos julgados conforme as nossas obras, o dia provará. E o que ele está falando? Eu peguei aqui um comentário de John MacArthur sobre esse texto. Veja o que MacArthur diz. Para mim, considero hoje o John MacArthur um dos melhores exegetas, tá? Que temos na atualidade. Ele demora para preparar um sermão 48 horas. Tá? Fora as orações. Então é um homem que tem vários comentários escritos. Olha o que ele diz. Se alguém constrói, ou seja, em primeiro lugar, uma referência aos evangelistas e pastores. Em primeiro lugar, por causa do contexto, verso 9. E em seguida, a todos os cristãos que são chamados para construir a igreja por meio do ministério fiel.
Ou seja, em primeiro lugar, uma referência aos evangelistas e pastores, e em seguida a todos os cristãos. Aí ele fala, ouro, prata, pedras preciosas. Esses materiais de qualidade representam um serviço dedicado e espiritual para se construir a igreja. Madeira, feno ou palha. Materiais inferiores implicam atividades superficiais sem valor eterno e não se referem a atividades más. O dia, que o dia provará, refere-se ao tempo do trono do julgamento de Cristo, revelado pelo fogo, o fogo do julgamento de Deus. E cada um receberá a sua recompensa. Já ouviu falar de galardão? Então cada um vai receber seu galardão. Não me pergunte o que é o galardão, mas é uma recompensa que cada um receberá. Não queira comparar sua obra com a do apóstolo Paulo, por exemplo. Aí chega lá, cara, a mesma coisa que Paulo. A vida nem Marte ele foi, né? Ele quer sentar no mesmo lugar que o Paulo, né? Ou receber, não sei. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O que o senhor entende ali como materiais inferiores implicam atividades superficiais sem valor eterno? O que eu entendo? Eu não entendi muito bem. Obra feita por um cristão relaxadamente. Uma obra feita a quem? Do que ele deveria realmente fazer. Ele fala que não se refere a atividades más, mas aí ele fala que por ser madeira, feno ou palha, é um material inferior de uma obra que é feita assim, de uma maneira que não é totalmente zelosa, né? Exato. A pessoa faz a obra... Faz, está envolvida, mas daquele jeito, né? Faz com excelência. Mais ou menos. Aham. E vai a vida. Tem cristão que vai levar a vida inteira assim. Vai deixar de ser salvo? Não. Diz o texto que vai sofrer um prejuízozinho. Será que é do galardão? Mas vai ser salvo. Bem difícil, né? Aí eu não sei, né? Não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas é um texto interessante, depois busquem, tá? Ler comentários sobre esse texto. Mas está envolvendo ali obras. Está envolvendo recompensa. Tá? Importante está lá. Está lá. Está lá. Tá? Então se empenhe. Tá? Se empenhe. Porque o nosso trabalho no Senhor é vão? Não é vão. Tá? Não é vão. Sétimo parágrafo e último, para encerrar. Obras dos não regenerados. As obras feitas por homens não regenerados, embora por si mesmos possam ser coisas que Deus ordene, e proveitosas tanto para a pessoa que as faz, quanto para outrem, contudo, porque não procedem de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a palavra, nem são feitas de uma maneira correta, nem com a finalidade correta, a saber, a glória de Deus. Elas são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. É isso que vai falar o sétimo parágrafo. Então, obras que não são boas. Bons trabalhos feitos por homens não regenerados não são bons por quê? Primeiro, eles não procedem de um coração regenerado pela fé. Romanos 14, 23. Primeiro ponto. Segundo, não são feitas de forma correta de acordo com a palavra. Parágrafo 1º falando sobre isso. Tá? Terceiro, nem para um fim certo, que é qual? A glória de Deus. Então esses três motivos derrubam a obra de qualquer homem ímpio. De qualquer bom homem aí que a sociedade enxerga, né? Nós não, mas a sociedade, então derruba, por causa desses três motivos. Eles não atendem aos critérios para as boas obras como definido por Deus. E, portanto, não são boas à vista de Deus, mesmo que possam ser boas à nossa vista. Tá? Mesmo que sejam coisas que Deus comanda ou ordena, porque não existe nada que aconteça nessa esfera nossa que não seja dos decretos. Como ajudar os pobres, mesmo que seja de bom uso para si e para os outros, elas não são realmente boas, desde que não atendam aos três critérios dados. Não são boas obras, mas são pecaminosas e não podem agradar a Deus. No entanto, é melhor para os não regenerados executá-las do que negligenciá-las. Correto? Porque isso seria mais pecaminoso ainda e desagradável para Deus. Tá bom? Olha lá, Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Tá bom? Sem fé, Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Então pronto, tá aí. Tá? Obras dos incrédulos podem ser úteis e necessárias. Com certeza. Tá?
As obras que os não regenerados fazem são boas em um certo sentido. Ou pelo menos elas são úteis tanto a si mesmo como aos outros. Deus disse ao idólatra Jeú que ele tinha feito o que é reto. Em parte, porque Jeú foi menos perverso do que os reis anteriores. Você vê isso lá em 2 Reis, capítulo 10, verso 30 a 31. Não precisamos ficar constrangidos ao dizer que os incrédulos podem fazer o bem. Porque Deus diz isso em sua santa palavra. Meu sogro, excelente pessoa. Excelente pessoa. Mas crê em Cristo? Não. Mas faz o bem? Para muita gente. Mas eu sei qual é a qualidade da boa obra dele, né? Que eu não posso chamar de boa, na verdade. Né? Como Paulo ao dizer sobre os pregadores motivados pela carne, Filipenses 1. Veja só que interessante. Ainda assim, também temos de deixar claro que as obras que provêm de um coração impuro não são realizadas segundo a palavra de Deus. Perceba, a palavra de Deus diz que se minha motivação não for o amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13:3. Em suma, há uma coisa que o incrédulo se recusa a levar em conta: a glória de Deus. Aqueles que não trabalham para a glória de Deus, no final das contas, trabalham para quem? Para si mesmos. Seus próprios objetivos e sua própria glória. Acabou, né? Egoísmo puro. Olha que Filipenses, aqui o que Paulo diz, que interessante. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Então temos aqui um contraste, né, de obras. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, e ele fala, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Veja bem, ele não está falando aqui de heresia. Ele está falando de motivação. Você pode encontrar um pastor bíblico no que prega, fiel às Escrituras, porém com motivações egoístas? Pode. É isso que ele está falando. Tá? Então, a motivação, pouco importa. Por quê? Cada um dará conta das suas obras. Se faz por amor ou se não faz por amor. Tá? Então ele diz, Paulo, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Acabou. Então é boa? Está lá pregando por motivos, mas quantas pessoas podem se converter também? Repito, não estou falando de heresia. Paulo não está falando de heresia. Tá? Está falando de motivação, que é diferente. Negligência de suas obras. Então é pior ainda para o ímpio negligenciar as boas obras. No entanto, entendamos que mesmo que essas boas obras não glorifiquem nem honrem a Deus, é melhor que sejam realizadas e soberanamente usadas por Deus do que totalmente negligenciadas. Que as pessoas doem dinheiro para uma determinada organização para ajudar os necessitados. Ou que alguém se voluntaria para ajudar uma velha senhora ou em qualquer tipo de bom trabalho que é agradável aos olhos de Deus, quando realizado de acordo com seus caminhos. E não fazer essas coisas de acordo com o caminho de Deus é um fato triste, pecaminoso. No entanto, entendemos que através da graça comum, Deus trabalha soberanamente, bem como mesmo através de descrentes. Portanto, é um pecado maior negligenciar totalmente o fazer boas obras externamente. Deus ministra ao seu povo mesmo através das obras dos não regenerados. Tem uma parábola que me veio à mente, eu não vou lembrar o endereço agora, mas é do servo que administra mal, né? E Cristo fala que é interessante nós sermos amigos dessas pessoas que podem nos ajudar. Já leram essa parábola? Parábola? É uma parábola, né? É uma parábola. Depois eu mando lá no grupo para os irmãos. Analisem aquele texto, para você ver. É justamente isso que nós estamos falando aqui. Tá? Depois eu mando para os irmãos. E acabou.